Dia 6 de julho marca o Dia Internacional da Vacinação. Por quê? Bem, porque em 6 de julho de 1885, Louis Pasteur testou pela primeira vez uma vacina num ser humano. Era um menino de 9 anos que havia sido mordido 14 vezes por um cachorro louco. Ele testou de uma forma hesitante ainda, não é? Era um preparado que eles faziam a partir de cérebro de coelhos, mas funcionou. Esse menino foi o primeiro ser humano vacinado na Terra. Ele não desenvolveu a doença e até anos depois passou a trabalhar como porteiro lá no Instituto Pasteur. A partir daí, Pasteur teve mais segurança e deu maior publicidade a esses procedimentos, não é verdade? Agora, nesse dia, nós tomamos consciência da fragilidade do Brasil em termos de vacina. O país já foi praticamente autossuficiente na produção de vacinas para o Sistema Único de Saúde na década de 1980 e hoje ele perdeu essa capacidade. Ele depende totalmente de insumos importados, sobretudo da China. As fábricas fecharam, houve o sucateamento de toda essa estrutura nos últimos governos, não é? E agora, das 17 vacinas que os únicos 2 institutos produzem hoje no Brasil, a Fiocruz e o Butantan, apenas 4 têm insumos, não é, que vêm aqui do Brasil. O resto é tudo importado. Agora, no agronegócio, a situação é diferente. Nessa área, temos avançado muito. Temos mais de 30 instituições privadas, né, que produzem vacinas para todo o nosso rebanho. Isso é fundamental para a nossa sustentabilidade, para as exportações de bovinos, sobretudo do Brasil, e essas vacinas também chegam até a ser exportadas para outros países da América Latina. Quem garante isso é o setor privado, são os produtores rurais que compram essas vacinas. No SUS, quem garante é o governo, que compra as vacinas. Vacinar é sinônimo de independência, é sinônimo de competitividade. O agro mostra caminhos e não podemos nos esquecer que a palavra vacina vem de vaca.